Olá pessoal, bem-vindos ao Doula Literária. Hoje na nossa sessão Respirando Conhecimento, nós vamos entrar no movimento nacional de conscientização da saúde mental. Como saúde mental exige um corpo também que esteja bem, mente sã, incorpore são, nós hoje estamos aqui num ambiente que é até diferente daqueles que eu normalmente gravo, porque eu vim até aqui ao educador físico Bruno Delgado, que tem graduação e pós-graduação pela Universidade Federal de Viçosa. A pós-graduação dele é em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Tem algumas especializações internacionais, dentre as quais o Functional Movement Screen e o Resistance Training Specialist. Então, Bruno, a gente sabe que nós precisamos nos mexer. O homem não nasceu para ficar parado. Então, Bruno, muito obrigado por abrir esse espaço na sua agenda, que eu sei que é muito cheia, para receber o Doula Literário, para falar um pouco sobre isso. Fala que lugar é esse aqui, aonde nós estamos, o que a gente faz aqui. Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? É um prazer participar com você e contribuir um pouquinho para o conhecimento de todo mundo. Mas vamos lá, a gente está na Academia Axel, tá? Aqui é uma academia de musculação especializada, voltada principalmente para o público idoso, mas na sua grande maioria com lesões musculoesqueléticas e algumas questões até mentais. E o que a gente precisa entender, né? Que quando a gente fala de corpo são e mente sã, a gente pensa que a musculação ela está muito atrelada ao corpo. Mas hoje em dia já é mais que sabido pela ciência que a musculação também ela melhora muito a mente. No sentido de que a partir da contração muscular, né, que é o que a gente faz no exercício, a gente libera algumas proteínas que elas vão proteger o nosso cérebro. Elas fazem com que a gente desenvolva mais neurônio, elas fazem com que a gente aumente a conexão entre esses neurônios, por consequência a gente aumente a massa cinzenta. O que é isso? Para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Meio que pensa num computador. O processador é o que faz o computador funcionar. Então essa massa cinzenta, ela é o nosso processador. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais ele vai tendo dificuldade para funcionar. Então mais lento vai ficando o processo. Porém, a musculação é capaz de melhorar ele, de fazer com que ele se rejuvenesça. Então a ideia é de que a musculação ela atua muito no cérebro e não somente no corpo, como é uma coisa que a gente culturalmente a gente entende. Tá? A gente sabe que houve um aumento dessa demanda por atividade física, tanto de jovens como de idosos. Começar em qualquer idade é melhor do que não começar nunca? Com certeza. Esse é outro paradigma, né, que as pessoas acreditam muito, porque eu sou idoso e eu não posso fazer musculação, ou eu já passei da hora de fazer musculação, a musculação é algo que é agressivo para mim. Não. Então o primeiro ponto importante, né, é que quando a gente fala de musculação, a gente tem que entender que a intensidade ela varia de acordo com o nível de condicionamento da pessoa, com a idade, com vários fatores. Então assim, o primeiro ponto importante, não existe idade para começar, tá? Hoje em dia a gente tem ciência também que corrobora que pessoas que começam com mais de 80 anos de idade conseguem aumentar sua força de nível assim, considerável. Então, o primeiro ponto importante, não existe idade para começar. E o segundo ponto importante, independente da idade que você comece, o importante é que você seja bem acompanhado e bem instruído por profissionais que estão capacitados para aquilo. E aí uma coisa que a gente sabe, né, que o público idoso ele demanda um pouco mais de atenção e paciência. Então os profissionais eles precisam estar aptos para atender aquele público, porque é um pouco diferente do convencional. Como é que, assim, você está falando dessa diferença? Eu queria que você dissesse, assim, desse um exemplo da diferença. Aquele profissional que atua com o segmento mais jovem, para esse pessoal que atua com o pessoal mais idoso. Fala essa questão. Principalmente, né, o público mais jovem, ele procura muito a academia por uma questão estética. Sim. Então, o treino ele é todo voltado para o componente estético. Então, tudo que a gente aprende de exercício, de amplitude, de carga, de método de treino, vai ser aplicado para esse público que tem o objetivo principal de ficar mais bonito. Já para o público idoso,
principalmente o que a gente trabalha aqui, que é um público que normalmente vem com lesões musculoesqueléticas, o treinamento ele tem um ar um pouco mais de reabilitação, para além da melhora da estética, que é uma coisa que acontece como consequência, mas não é o objetivo final do treinamento aqui. O objetivo final é melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade. Então, de um lado eu penso em estética, penso em método de treino, penso em carga, em progressão, em amplitude. No outro lado eu penso num cunho mais de reabilitação. Então a progressão ela é mais lentificada, os ajustes eles são mais finos, o cuidado ele é um pouco maior. Então a principal diferença é na intensidade em si do treino e no objetivo final do treino, né? Enquanto de um lado eu tenho um objetivo de estética, de ficar mais bonito, do outro lado eu tenho um objetivo de cuidar da minha saúde, de ficar mais funcional. Porque a longevidade, que hoje é uma realidade, ela também necessita dessa atividade. Não adianta você ser longevo e ser uma pessoa engessada, que não consiga, né? E hoje, inclusive, nós já sabemos que doenças demenciais como o Alzheimer, elas demandam também, a atividade física é um dos digamos assim, das possibilidades de você tentar evitar essa coisa que está muito agora, a gente vê muitas pessoas com Alzheimer, com demência, porque a gente vive mais, acaba, enfim, tendo outras questões que não se tinha com 50, 55 anos. Hoje em dia, qual é a pessoa mais idosa que você tem aqui na academia? Hoje em dia, o nosso aluno, né, nossa aluna, no caso, mais idosa, ela tem 94 anos de idade, tá? E um gancho, né, um pouquinho mais voltado para o Alzheimer, né? Outra coisa importante, né? Por que a musculação é tão importante pensando no Alzheimer? Porque assim, quando a gente faz musculação, a gente libera uma proteína, que essa proteína ela vai limpar as toxinas, que se essas toxinas chegam no nosso cérebro, a tendência é que ele tenha uma deterioração um pouco maior. Então assim, a musculação, né, a contração muscular, ela tem um efeito protetor para o cérebro também. Então isso é uma coisa muito, muito importante e por isso que hoje em dia é tão bem visto. Mas assim, é um parêntese, gente. Não é que a musculação cura o Alzheimer, não é porque eu faço musculação que eu vou deixar de ter Alzheimer. Não, claro. Mas a incidência do Alzheimer em pessoas fisicamente ativas tende a ser menor e o Alzheimer ele tende a acontecer de uma forma um pouco mais lenta, né? Agredir de uma forma um pouco mais lenta as pessoas que são fisicamente ativas. Então isso é importante a gente entender, mas hoje a gente tem, como eu gosto muito de falar, vocês vão me ouvir falando muito, a gente tem uma base científica bem robusta para afirmar que a musculação ela atua diretamente no controle do Alzheimer. Isso é muito importante. E também, assim, o que você, digamos assim, falaria para aquelas pessoas que estão aí na faixa dos 40, 50 e que ainda não começaram ou ainda não têm o hábito da atividade física? Porque muitas vezes a atividade física fica relegada àquele plano. Depois eu começo. Quando eu aposentar, eu começo. Quando eu não sei o que, eu começo. Esse eu falo por experiência própria. Não é o caso do Alzheimer, mas no meu caso, câncer. E a gente sabe como o tratamento e também o caso dos processos de ansiedade. As pessoas que têm processos de ansiedade, depressão, elas necessitam da atividade física. E é sempre assim, o médico diz, você tomar um remédio, né? Você vai se acalmar, você vai melhorar, e atividade física, porque também libera a tal da serotonina, né? E que a gente precisa. Então assim, o que você diria para essas pessoas que estão nessa? Não começo hoje, começo amanhã, não começo nunca, vou um dia, não vou no outro, aí mudo de academia. O problema é a academia, quando eu mudar eu vou. É isso. Então vamos lá, uma coisa importante, né, que a partir dos 30 anos a gente já começa a ter uma perda de massa magra e uma perda de força muscular. Então assim, a partir dos 30 anos começa de fato o envelhecimento. A partir dos 50 anos isso é mais acelerado e septagenários ou octogenários tendem a ter uma piora muito mais agressiva do que as outras pessoas. Então assim, a partir dos 30 anos a gente começa a perder. Então aí a gente tem que brigar para não perder. E a musculação ela faz justamente isso. A função principal dela é retardar ao máximo esse processo de envelhecimento, fazendo com que a gente consiga envelhecer cada vez mais saudável. Tá? Então, além da serotonina, a gente também tem a liberação da dopamina, que são substâncias que são extremamente importantes no tratamento da ansiedade e da depressão.
Mas, principalmente, eu não tenho idade para começar. Qualquer idade que você começar, você vai ter benefícios. Muito importante. Mas o legal é, quanto antes, melhor. De ter assiduidade, né? Comece e fica, porque depois que a gente começa para voltar, se parar, nossa, aí é muito mais difícil, né? E assim, você percebe que nós tivemos uma parada de todas as atividades na parte de Covid. Nos 2 anos que a gente ficou praticamente, né, assim, com medo de sair, de fazer as coisas. Você sentiu já que o retorno das pessoas à atividade física já normalizou ou não? Ou ainda quem parou ainda não voltou? Eu acho que com relação à Covid principalmente, a gente hoje já tem quase zero receio de volta à atividade física, né? Até por uma questão que é muito legal, que é a classe médica, ela tem cada vez mais insistido na atividade física como algo protetor para a sua saúde, né? Então a gente tem efeito protetor para o cérebro, a gente tem efeito protetor para o coração, para diabetes, para ansiedade. Então assim, o que costumam falar que a pílula mágica é o exercício físico. Ou seja, o comprimido do século XXI é você malhar. Ainda que seja um calor É o exercício físico. E assim, um dos problemas, né, que eu vejo, particularmente falando como profissional, é porque as pessoas elas entendem o exercício como algo que pode ser facilmente substituído. Como assim? Se você vai no seu cardiologista e você tem um problema cardíaco e ele fala com você vai ter que tomar esse remédio a partir de hoje. Você nunca mais vai parar de tomar o remédio se o cardiologista não te tirar ele. Assim como se você for diabético, o seu médico te der um remédio para diabetes, você vai continuar tomando ele. E no caso do envelhecimento, o remédio é a musculação. Então é uma coisa que a gente precisa fazer pro resto da vida, goste ou não. Mas a tendência é que a gente precisa fazer ela pro resto da vida e encarar ela como uma coisa assim, de fato, que é um medicamento, que é um remédio que eu preciso para ter um envelhecimento mais saudável. Aí tem também uma dúvida que até é minha também, né? Muitas vezes a pessoa, não, eu faço musculação, então eu não preciso caminhar, não preciso... não, porque eu caminho, não preciso fazer musculação, não preciso isso, não preciso daquilo. Os exercícios conjuntos, é claro, as possibilidades de fazer esses exercícios acabam sendo mais das pessoas mais velhas, porque se aposentaram, porque, enfim. Existe um exercício que exclua o outro, aí eu vou fazer esse, com esse daí eu tô... Não, ou não? Então, vamos lá. O cenário ideal é que a gente consiga conciliar os exercícios aeróbicos, caminhadas, bicicleta, natação, com os exercícios contra a resistência, como por exemplo a musculação. Então, um cenário ideal é que a gente consiga os dois. Mas, às vezes demanda tempo, às vezes entra numa questão que a gente não vai discutir aqui hoje, mas que quando a gente pega um idoso, por exemplo, a gente tem muitas questões musculoesqueléticas que são limitantes do idoso fazer, por exemplo, uma caminhada, então ele tem uma artrose no joelho, mais severa, ele não consegue fazer isso. Mas assim, o ideal é que a gente consiga conjugar os dois. Mas se você falar assim, Bruno, o exercício que não pode deixar de ser feito é a musculação. Sim. Porque o músculo hoje ele já é até considerado por muitos autores como um órgão. Então assim, ele produz substâncias que de fato vão ajustar o corpo como um todo. Então assim, ter contração muscular, né, fazer contra uma resistência, que é o que a musculação faz, é uma coisa que não pode deixar de acontecer. E assim, a gente está falando da musculação, mas obviamente a gente consegue trabalhar isso em outras áreas, né? Quando eu vou, por exemplo, para um pilates e faço um exercício com um elástico, contra uma resistência lá também, eu estou trabalhando contra uma resistência. Mas a gente fala muito da musculação, primeiro porque a gente está num ambiente de musculação, e segundo porque pela nossa prática a gente consegue controlar muito bem as variáveis dentro do nosso salão. Então a gente acredita que é um ambiente muito seguro para o tipo de população que a gente atende. Então assim, respondendo a sua pergunta de forma bem clara, cenário ideal, faça os dois. Tenha que escolher um ou outro, faz a musculação. Você vê então que, digamos assim, 20 anos para cá, a população começou a se educar com relação ao que fazer para poder ter uma longevidade acompanhada de mobilidade, porque não adianta viver muito, viver numa cadeira, ou enfim, né?
Então você acredita que 20 anos é recente essa educação que a gente está, como agora, eu vou nutricionista porque eu vou comer as coisas certas para não ter esse ou aquele problema. Isso é uma coisa, eu acho que de 20 anos para cá eu estou completamente enganada, me ajuda. Acredito que seja, talvez até menos, tá? Mas uma coisa que, assim, faz com que isso esteja muito presente hoje, que as pessoas se preocupem muito com isso hoje, é a adesão da área médica nesses temas. Porque, assim, né, culturalmente a gente tem o médico como uma profissão mais elitizada, né, que é a pessoa que domina bem o conhecimento e é a pessoa, né, o profissional da saúde que a gente mais confia. Então, qualquer pessoa tem um médico de confiança. E o médico você acaba colocando ali a sua vida na mão dele. Sim. Então, assim, quando os médicos começaram a falar da importância do estilo de vida, que seria alimentação, exercício, qualidade do sono, as pessoas começaram a escutar um pouco mais. E aí um outro ponto, que aí quem é mais acadêmico, né, da ciência, assim, vê bastante, é o número de estudos extremamente crescentes em relação a esses temas, que é o que a gente não tinha antes. Então, assim, antigamente, né, voltando a falar um pouco da musculação, era vista muito como o maromba, né, o cara que quer ficar forte, quer ficar grande. Então todo mundo tinha esse estigma da musculação. Eu só vou fazer musculação se eu quiser ficar com um braço gigantesco, se eu quiser ficar com uma perna gigantesca. E aí começou a ver que não é bem assim, que a musculação ocupa um papel muito importante dentro da saúde. E aí, indo até um pouquinho mais, né, quando a gente pega países que são extremamente desenvolvidos, a gente vê que a musculação ela entra nos guidelines de saúde pública. Então, assim, ela entra como algo de fato que eu preciso fazer como um cuidado mais global da minha população, que é uma coisa que o Brasil ainda não faz, mas que eu espero que em breve a gente comece a fazer, entender essa importância do exercício. Essa questão da adesão dos médicos, porque antigamente, estou botando aí 30 anos atrás, você falava de psiquiatria, era aquele susto, né? Hoje, o psiquiatra diz que você tem que ter um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta, porque a saúde mental da gente, ela é muito abalada por uma série de fatores. Informação no mesmo minuto, e a gente fica... São tantas informações que muitas vezes a gente não consegue absorver tudo, muitos sustos, né? E acho que o profissional também, o endocrinologista, ele manda você para o nutricionista, porque você hoje tem patologias que você não tinha antes, porque antes a comida era de um jeito, de 30 anos para cá é de outro, e aí eu acho que a atividade física acabou sendo, digamos, uma exigência também dos próprios médicos, mais jovens também. Quanto mais jovem é o médico, eu estou dizendo mais jovem, médico de 40 anos, mais rápido ele fala sobre atividade física. É uma pergunta, qualquer consultório que você vai, tu faz atividade física? É como se fosse um cronograma, né? Então, assim, eu me sinto muito tranquilo, porque eu faço atividade física, então eu estou me sentindo muito tranquilo com isso. Queria agradecer muito a você por ter nos dado essas explicações, muito explicadinhas, como faz um mineiro com gingado carioca, com esse sotaquezinho, e foi muito bom esse momento com você. Muito obrigada. Eu que te agradeço mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de explicar um pouco para as pessoas, para olharem para a musculação por uma outra ótica, né? Para a gente entender o papel e a importância que ela tem na sociedade, que espero que cada vez mais a gente consiga visualizar isso, que é uma coisa que eu tenho como uma meta profissional aí, fazer com que as pessoas reconheçam cada vez mais a nossa profissão. Gente, muito obrigada, tá? E a gente fica para a próxima entrevista. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Beijo!